Revolução Mexicana e cristeiros. Na aula anterior, sobre o totalitarismo comunista, expliquei sobre o comunismo na Rússia. Nesta aula iremos falar dos acontecimentos no México. Desde 1821, quando se separa da Espanha, passou a acontecer diversas perseguições religiosas contra católicos. O regime de Porfírio Dias, com sua postura ditatorial de sua doutrina política, conhecida como Porfirianato, entrou em conflito com os interesses das massas, degradando-lhe a imagem pública. No período de 1880 a 1884, Dias esteve afastado do cargo presidencial, porém manteve-se ainda como figura política de grande influência. O regime de Porfírio Dias até permitiu à Igreja respirar, mas com o advento do ditador Carranza, inaugurou uma nova era de perseguição. Numerosíssimos padres e religiosos foram expulsos, alguns torturados até a morte. A Igreja teve que viver uma vida clandestina. O anticristianismo das forças revolucionárias conservava um certo caráter tradicional. Era, afinal, a herança do jacobinismo que surge lá na Revolução Francesa, por volta de 1793. A partir de 1917 e da vitória do comunismo marxista, o próprio estilo da perseguição mudou pouco a pouco. E os senhores do México utilizavam cada vez mais os métodos de Moscou. E assim como na Revolução Francesa, expulsaram todos os padres estrangeiros e proibiram os religiosos de exercerem sua função no país. Um dos marcantes eventos da história católica em que leigos deram exemplo de virtudes heróicas, de martírio, de defesa da fé e de luta contra a injustiça e tirania foi a Guerra dos Cristeiros, de 1926 até 1929. Evento que se deu no México e que até hoje, inclusive no próprio país, é um evento pouco conhecido. Diga-se ainda que tal acontecimento gerou um forte sentimento entre os religiosos e leigos de defesa da fé frente ao governo revolucionário que queria submeter a Igreja ao Estado. São destacados os atos que constituem uma resistência pacífica até subsequente luta armada e a formação dos chamados cristeiros, grupos recém-formados para defender a liberdade de professar a fé católica. Este é um ato heróico de um povo que não se calou frente à injustiça. Aliás, os combatentes receberam o nome de cristeiros porque entoavam um grito de guerra dizendo: "Viva Cristo Rei!". Foram mortos ao todo 14 generais militares, 2.000 oficiais, 55.000 soldados auxiliares. Entre os cristeiros estimam-se 30.000 mortes, inclusas a dos civis que foram atingidos entre as ofensivas do exército. Os leigos verdadeiramente protagonizaram a resistência junto de centenas de sacerdotes e religiosos, os quais muitos foram martirizados e até hoje são figuras de honra pela coragem e pelo sacrifício em defesa da fé.